Dê mais garra ao seu negócio nos dias Peugeot Pro até 30 de abril. Entre outras ofertas, conheça as condições especiais para o Peugeot 308. Saiba mais em peugeot.pt. Trump diz que vai assinar um acordo de minerais com a Ucrânia na próxima semana. O anúncio foi feito no mesmo dia em que várias delegações reuniram em Paris para discutir a paz. O presidente dos Estados Unidos diz que não tem pressa para lançar um ataque ao Irão. A segunda ronda de negociações está marcada para este sábado em Roma. Num debate sem grande crispação, Pedro Nuno Santos acusou o LIVRE de ter propostas irrealistas. Rui Tavares diz que o apelo ao voto útil mostra uma posição derrotista. Se as eleições legislativas fossem hoje, a AD era vencedora. Sondagem ICS, Isqueté para a SIC e para o Expresso mostra que 71% dos inquiridos já decidiram em quem vão votar. E estes são os temas em destaque no Jornal da Meia-Noite. Boa noite. A Rússia acusou hoje a Europa de querer que a guerra na Ucrânia continue, mas à mesma hora em Paris, delegações europeias, ucranianas e dos Estados Unidos encontravam-se mais uma vez para procurar consensos para a paz. A reunião no Palácio do Eliseu contou com a presença do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que se fez acompanhar por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump para a resolução dos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente. O encontro, que durou mais de 5 horas, acontece depois dos ataques dos últimos dias na Ucrânia, que mataram dezenas de pessoas e que foram fortemente condenados pelos países europeus. Prédios de habitação, lojas, restaurantes. Moscovo nunca admite, desde o início da guerra, que atinge alvos civis. O ataque russo com drones em Dnipro fez dezenas de feridos e entre os mortos pelo menos uma criança. Não foi o único raid aéreo na Ucrânia nas últimas horas. Os ataques a alvos urbanos têm-se intensificado. A guerra arrasta-se há 1150 dias e as negociações num impasse vão mudando de palco. O negociador de Donald Trump para o Médio Oriente e também para a Ucrânia, Steve Witkoff, reuniu-se na semana passada pela terceira vez com Vladimir Putin. Em Paris, onde acompanhou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o que foi discutido durante 5 horas com o presidente russo é informação cobiçada. Poderá fornecer pistas aos líderes europeus sobre os passos seguintes da administração norte-americana que, justificando a necessidade de acabar com a guerra, se aproximou do Kremlin. A chegada de uma delegação ucraniana a Paris não foi previamente anunciada. As conversações, revela a agência Reuters, seriam entre Marco Rubio, Witkoff e as autoridades francesas, mas alargaram-se. Alemanha e Reino Unido participam nas reuniões bilaterais e multilaterais. Apesar de todos os sinais de que é a Rússia que está determinada a prosseguir a invasão da Ucrânia, o Kremlin tenta apontar o dedo à Europa. Дальше, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны. Os encontros em Paris decorrem numa altura de crescente antagonismo dos Estados Unidos em relação ao velho continente. A imprensa ucraniana destacava esta quinta-feira um artigo na revista The Economist que relatava o desagrado de alguns conselheiros de Trump pelos esforços da Europa em fortalecer a Ucrânia. Volodymyr Zelensky diz que ainda não estão a ser discutidos territórios, apenas um cessar-fogo. E acusou também, mais uma vez, Steve Witkoff, o enviado presidencial dos Estados Unidos, de adotar a estratégia russa nos argumentos diplomáticos. До припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте моє ставлення і які у нас червоні лінії. Ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі, визнавати російські. Третє, вважаю, що пан Вітков прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він
свідомо або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. В будь-якому випадку це не допомагає. Donald Trump anunciou esta quinta-feira que o acordo de minerais com a Ucrânia vai ser finalmente assinado. Será na próxima semana, na próxima quinta-feira. We have a minerals deal, which I guess is going to be signed on Thursday, Scott, next Thursday, soon. And I assume they're going to live up to the deal, so we'll see. But we have a deal on that. O presidente dos Estados Unidos diz que não tem pressa para lançar um ataque ao Irão. As declarações surgem um dia antes da segunda ronda de negociações entre os dois países em Roma. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. I don't want to do anything that's going to hurt anybody. I really don't. But Iran can't have a nuclear weapon. It's, pretty simple. It's really simple. I'd like to see Iran thrive. And they can do that, I think, very easily. Or they can do it the other way. And the other way is not going to be good for them. It's going to be really bad for them. Giorgia Meloni foi a primeira representante de um país da NATO e da União Europeia a reunir-se com Trump desde o início da guerra comercial. No encontro com o presidente dos Estados Unidos, Meloni pouco falou. Confirmou apenas o convite feito a Trump para visitar Roma. Já o chefe de Estado norte-americano aproveitou o momento, como já vimos, para falar sobre quase tudo. Trump diz estar 100% certo que haverá um acordo com a União Europeia sobre as tarifas e antes desta reunião, na Sala Oval, o chefe de Estado norte-americano já tinha dito também que acredita que vai fazer um bom acordo com a China. O senador norte-americano Chris Van Hollen, que foi impedido de falar com um homem deportado para El Salvador esta quarta-feira, diz que não vai ser o último membro do Congresso dos Estados Unidos a visitar o país e a pedir a libertação de Abrego Garcia. So I will keep at this, but I can assure you that while I may be the first senator and first member of the United States Congress to come here to El Salvador in this case, I certainly will not be the last. There'll be many more coming because we won't give up until Kilmar has his due process rights respected. We need to make sure that the court system works and due process works because if you take it away for any individual, it's a very short road to taking it away for every American. Pelo menos 2 pessoas morreram após um tiroteio na Universidade da Flórida. Há pelo menos 5 pessoas hospitalizadas. O atirador, que é filho de uma delegada do xerife do condado de León e membro do Conselho de Jovens do gabinete do xerife, está sob custódia policial. Foi baleado pelas autoridades e transportado para o hospital. A gunman opened fire on the main campus of Florida State University in Tallahassee, shooting multiple individuals in the vicinity of the Student Union building. 2 victims are deceased, and 5 individuals have been transported to a local hospital with gunshot wounds. The shooter has also been transported to a local hospital. The 2 deceased are not students. The shooter is 20-year-old Phoenix Eichner, and he's the son of a Leon County Sheriff deputy. Unfortunately, her son had access to one of her weapons, and that was one of the weapons that was found at the scene. The alleged shooter was also a long-standing member of the Leon County Sheriff's Office Citizen Advisory or Youth Advisory Council. Um aluno da Universidade da Flórida fez o relato do momento em que foi emitido um alerta para procurarem abrigo e fez também um relato dos minutos que se seguiram. Just sitting down doing my work and the alarm goes off. At first you're thinking it's just a fire alarm. It sounds a little different though. And I'm just hearing active shooter and you kind of just like panic a little bit in the moment. Just like, damn, is that real? Like, take a little bit to process it, then you get to your safe area. I went to a little cubby space and then you just look down at your phone, look at the news and like start to process it. Like, damn, people just got shot a couple feet away from me. After like 20 minutes, they told us to put our hands up and we come out to like first armed security and all that. And they told us to have our hands up and walk out here.
Donald Trump diz que não vai mudar a legislação das armas por causa do tiroteio na Universidade da Flórida. Garante que vai proteger a segunda emenda da Constituição norte-americana e o direito de ter armas. Is there any changes that you want to see to gun legislation? Anything you see broken with gun laws in our Well, country? I'm going to have to look. I'm a big advocate of the Second Amendment. I have been from the beginning. I protected it, and these things are terrible. But the gun doesn't do the shooting. The people do. As far as legislation is concerned, this has been going on for a long time. I have an obligation to protect the Second Amendment. I ran on the Second Amendment, among many other things, and I will always protect the Second Amendment. 4 pessoas morreram na queda de um teleférico em Nápoles. As vítimas mortais são 3 passageiros e o maquinista. A bordo da cabine seguiam 5 pessoas, uma delas ficou gravemente ferida. Um dos cabos que suportava o teleférico partiu-se durante o trajeto de cerca de 3 km. 16 pessoas foram resgatadas de outra cabine que ficou suspensa no ar depois da energia ter sido desligada na sequência do acidente. Foi detido o suspeito da morte do jovem de 19 anos que foi esfaqueado no fim de semana junto ao bar académico de Braga. Trata-se de um homem de 27 anos que é agora indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Centenas de pessoas reuniram-se esta quinta-feira no funeral de Manuel Gonçalves. A Operação Páscoa da GNR está de volta e foi intensificada a vigilância nas principais estradas. Há já registro de 2 vítimas mortais desde o dia 11 de abril. A chuva é uma das grandes preocupações das autoridades neste período de trânsito muito intenso. E o tempo piora esta sexta e o fim de semana da Páscoa é acompanhado de avisos amarelos para chuva e vento forte. Viseu, Vila Real, Aveiro, Porto, Viana do Castelo e Braga esperam chuva intensa. Para Guarda e Castelo Branco há aviso de queda de neve. O preço do cabaz alimentar desceu 1,29 € desde a semana passada. Esta descida acontece na semana da Páscoa, apesar do aumento do preço de produtos como chocolates, ovos, azeite e farinha. O Partido Socialista e João Maria Joné estão a negociar um acordo para as eleições autárquicas em Cascais. De acordo com o Semanário Expresso, neste momento a dúvida é sobre se esta será uma candidatura independente com o apoio do PS ou se será uma candidatura do PS liderada por João Maria Joné como independente. Esta segunda opção implicaria que o comentador se desvinculasse do PSD. Pedro Nuno Santos cumpriu o que prometeu. Esta quinta-feira de manhã divulgou os documentos relativos à compra das casas, que está sob averiguação do Ministério Público. As frases usadas por Pedro Nuno Santos na comunicação ao país estão em destaque na página da campanha, onde, na manhã desta quinta-feira, tal como tinha prometido, tornou públicos vários documentos relativos à compra de casas sob averiguação preventiva do Ministério Público. Há escrituras, cadernetas prediais, notificações sobre o IMI e contratos promessa de compra e venda. A escritura mais recente, de 2022, é da Casa de Montemoro Novo. Custou 570 mil euros. O sinal de 10% foi pago através da conta da mulher. Os restantes 513 mil euros foram liquidados com 508 mil de uma conta conjunta, 5 mil de uma conta de Catarina Gamboa e mais de 450 mil são de um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos que ainda estão a pagar. A casa onde vivem, em Telheiras, foi comprada em 2018 por 740 mil euros. 92.500 a pronto, através de 2 contas de Pedro Nuno Santos. O restante foi pago a partir de uma conta conjunta, de uma conta da mulher e de um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos. 450 mil euros abatidos no ano seguinte com a venda da primeira casa na Praça das Flores. Foi comprada em 2004 por 245 mil euros, através de um crédito ao então Banco Espírito Santo. Os pais foram fiadores. O apartamento de 3 assoalhadas acabou vendido em 2019 por 485 mil euros. Ao todo foram disponibilizados 19 fecheiros, 9 são oficiais, mas há ainda mais 10 documentos de notícias e respostas à comunicação social quando o caso veio pela primeira vez a público, em 2023.
Pedro Nuno Santos admite integrar propostas do LIVRE, mas diz que algumas são irrealistas. Rui Tavares defende que os portugueses não querem o PS sozinho no governo. O debate desta noite ficou ainda marcado pelo caso que envolve o líder socialista. Entre dois partidos que se tratam por tu, o jogo das diferenças começou com quem não estava no estúdio. Há uma coisa que eu garanto. Eu não estou a receber dinheiro todos os meses de nenhum empresário português. E é um péssimo serviço que prestamos à democracia quando tentamos fazer de conta que somos todos iguais. Eu não sou igual a Luís Montenegro. O meu trabalho aqui neste debate hoje é falar das pessoas que não têm nenhuma casa. Não é falar das pessoas que têm a sorte de ter duas casas e ainda bem e que se gozem delas. Na casa da governação do PS há espaço para o LIVRE, mas, amigos, debates à parte. Em Braga, Aveiro, Santarém, a diferença dos votos, tanto no caso do Bloco como no caso do LIVRE, permitiriam ao Partido Socialista ter os deputados que permitiam derrotar a AD. O PS pode ficar com um voto a mais. Eu, aliás, até desejo que fique. E até te digo uma coisa, Pedro Nuno, não precisas de vir roubar 50 mil votos. Eu não quero roubar nada, os votos são das pessoas, não são meus nem do Rui. Sim, mas só precisarias de ir buscar 25 mil à AD. Nós temos, obviamente, um projeto que é mais realista. Ele só conseguirá ser influenciado se o Partido Socialista ganhar as eleições. E isso implica que não haja dispersão de votos. Perceber, de uma vez por todas, que as pessoas não querem ver o PS sozinho com os seus defeitos no governo. A sua complacência, a sua até arrogância no exercício do poder. Eu não tenho. E, portanto, para demonstrar isso... A divergência acaba, mas também começa quando se recordam entendimentos passados, como o passe ferroviário. Não querias que a CP fosse descapitalizada, coisa que Luís Montenegro agora não garante. E conseguimos fazer uma boa proposta. A Isabel Menos Lopes e o Frederico Francisco sentaram-se à mesa... Só que eu estava no governo, Rui. Pois é, mas se eu não estivesse na oposição, eu não consigo integrar as tuas propostas. Se eu não estivesse no Parlamento, essa ideia nem tinha lá chegado. E hoje em dia, quem é que se gaba delas? Estou eu a responder, se faz favor. Por agora, não há acordo, até porque há território à esquerda para conquistar. No outro debate, André Ventura diz que a iniciativa liberal é um andarilho do PSD, que não serve para nada. Rui Rocha recusa viabilizar um governo que inclua o Chega, porque diz que o partido tem um programa eleitoral que levaria o país à bancarrota. Nós podemos ganhar. Eu quero ganhar à direita. Se me pergunta assim, conto com o Rui Rocha e com a iniciativa liberal? Conto. O Chega tem um programa eleitoral que não é conhecido e, portanto, eu estou-me a referir quer à avaliação que fiz do programa anterior, quer das declarações que o André Ventura tem feito, e tem um programa eleitoral que vale 18 mil milhões de euros de impacto nas contas públicas. A iniciativa liberal não se junta a quem propõe bancarrotas para o país. É que eu não percebi a resposta. Se o Rui Rocha vai ou não viabilizar. Se o Chega a liderar os... Não viabiliza. Então não viabiliza os dois governos, nem do Chega nem do PS? Não há nenhum governo do Chega, André Ventura, para o país. Eu acho que hoje ficou ainda mais claro porque é que o Rui Rocha está nos 4% e a caminho dos 0%. Porque agora as pessoas ficaram a saber que ele não viabiliza um governo nem à esquerda nem à direita, ou seja, não serve para nada. É uma verdadeira muleta do PSD, nem é muleta, é andarilho, porque é um PSD que está em coma. Mas o programa da iniciativa liberal é pior ainda. É que o Rui Rocha é uma espécie de Rui Tavares, mas de gravata. Tudo ok com a esquerda, mas depois pior ainda. Não quer saber nem dos pensionistas, nem da segurança, nem dos funcionários públicos. O Rui Rocha não sabe quanto é que custa provavelmente um quilo de carne ou ovos. Provavelmente não sabe, Rocha. Olha, sabe quanto é que está, sabe quanto é que está o preço dos ovos? Eu já lhe vou falar dos ovos. Sabe quanto é que está o preço de uma embalagem de ovos? Já lhe vou falar. Não sabe, provavelmente não compra. Como é que está a dúzia de ovos? Olha, está caríssimo. Eu até apontei aqui todos. Não, eu apontei aqui todos para o padrão arroz. 2 euros. Sabe quanto é que foi o aumento do preço? 26%. Sabe quanto é que está o preço do arroz? 1,25€. Isto é um disparate total. Mas eu registro que o André Ventura teve que apontar. Ele sabe tanto dos preços do supermercado que teve que apontar. Se as eleições fossem hoje, ganhava a AD e com mais distância para o PS. Os restantes partidos descem, com resultados piores do que no ano passado. São dados apresentados na sondagem do ICS e ISCTE para a SIC e para o Expresso. Deixa o Luís trabalhar. A avaliar pelos números mais recentes, a inspiração em Cavaco parece estar a dar resultado, porque se as eleições fossem agora, Luís Montenegro subiria a palco para reclamar vitória, e desta vez com uma margem maior do que há um ano. A AD até desce um ponto percentual em relação às últimas legislativas, mas mesmo assim ficaria 4 pontos à frente do PS e fora da margem de erro. O Chega mantém-se em terceiro, mas cai 2 pontos percentuais, e mais abaixo, muito mais abaixo, Iniciativa Liberal,
CDU e Bloco de Esquerda, todos em queda, recolhem 2% das intenções de voto. E com a esquerda a perder força, o LIVRE não capitaliza e fica empatado com o PAN. Feita a distribuição de indecisos, pouco muda. A sondagem do ICS e do Isqueté para a SIC e para o Expresso coloca a AD em primeiro, a 4 pontos do PS, com o Chega a dar um salto para os 21%. Os liberais ficam praticamente no mesmo ponto do ano passado e CDU, Bloco de Esquerda e PAN superam o LIVRE. A sondagem foi feita entre dia 5 e dia 14 de abril, ou seja, inclui a percepção sobre a primeira semana de debates e inclui também a convicção sobre o voto. 71% dos inquiridos não pensam em mudar o voto, 22% admitem repensar. Entre os que ponderam repensar, a maioria admite tirar o voto à iniciativa liberal. O risco de transferência afeta, por isso, mais os liberais e pode intensificar-se nos próximos dias, alimentado pelo apelo ao voto útil. Este estudo de opinião foi coordenado pelo ICS e pelos que têm para a SIC e para o Expresso. A informação foi recolhida num universo de indivíduos maiores de 18 anos, residentes em Portugal continental, através de entrevista presencial. O trabalho de campo foi realizado pela GfK Metris entre 5 e 14 de abril, tendo sido contactados 2.815 indivíduos e validadas 803 entrevistas. A margem de erro máxima é de mais ou menos 3,5%, com um nível de confiança de 95%. Já é sexta-feira, é dia de Expresso nas bancas. Vamos mostrar-lhe a primeira página. Aqui está. Traficantes usam Portugal para vender crianças na Europa. Menores africanos detectados nos aeroportos a caminho de França, Bélgica e Suíça. Famílias adotam-nos para receberem abonos estatais. Casa-abrigo para crianças traficadas está lotada. Nesta primeira página, também em destaque, a sondagem Expresso SIC, que mantém a AD na liderança e com o Chega e os indecisos, aliás, o Chega a subir e os indecisos a cair. Também em grande destaque, zonas costeiras recuaram 25 metros em 3 meses, 9 depressões que se abateram de forma intensa sobre o território nacional. Entre janeiro e início de abril deram novas dentadas na costa portuguesa. Em Quarteira, nesta foto que estamos a ver na primeira página do Expresso, o mar avançou 10 metros, mas foi na Costa Nova, em Aveiro, que o recuo da costa foi maior. 4 praias serão intervencionadas antes do verão. À direita, Diabo do Porto já tinha arquivado denúncia sobre Pedro Nuno. Falha de informação terá levado a nova averiguação. O líder do PS admite levantar sigilo bancário se a Procuradoria-Geral da República pedir. Dono da ABB admitiu acordo em Espinho com a autarca do PSD. Reduzir velocidade nas cidades deve ser uma prioridade. O presidente do IMT, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, fala do número demasiado alto de atropelamentos. Quase 3 mil mulheres foram abortar a Espanha. Os longos anos de Álvaro Cunhal na prisão, também em destaque nesta primeira página do Expresso. 40% das fortunas são herdadas. Especialistas pedem novas regras. 1/3 dos AL, alojamentos locais, estão inativos. Quem infringir as regras terá de fechar. E na coluna 24 horas, PS e Joné tentam acordo para Cascais. Mário Ferreira acusado e velório de Cravinho em Belém. São estas as notícias que estão em destaque nesta primeira página do Expresso desta semana. Daqui a pouco vamos mostrar-lhe também as primeiras páginas de outros jornais que vai poder encontrar nas bancas nesta sexta. Continuam os ataques israelitas na faixa de Gaza. Esta noite foram atingidos acampamentos em Jabalia e Khan Yunis. Morreram pelo menos 17 pessoas. Mais uma família palestiniana chora as vítimas dos últimos ataques israelitas. Estavam em tendas num acampamento em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. A noite passada trouxe novos bombardeamentos e pelo menos 10 mortos. O homem que aqui fala perdeu a filha, os netos
a cunhada. A agência de informação Reuters não diz quem é a criança que aparece no lado esquerdo da imagem, mas é impossível não reparar na dor que tenta controlar. Não há medida para o sofrimento que a guerra traz. A norte da faixa de Gaza, em Jabalia, outro ataque aéreo israelita. Também numa zona de tendas onde tentam viver palestinianos deslocados pela guerra. A que os mata. Aqui, o último balanço diz que foram pelo menos 7. Israel garante que controla 30% do território palestiniano. Neste vídeo oficial israelita vêem-se os militares a ocupar uma zona da faixa de Gaza que não é identificada. O ministro da Defesa israelita garante que o país vai permanecer nas zonas que Israel chama de segurança, mesmo depois de qualquer futuro acordo para encerrar a guerra. A tal zona de segurança estende-se para o interior de Gaza e empurra mais de 2 milhões de palestinianos para outras zonas, cada vez mais pequenas, no sul e ao longo da costa. Falta-lhes comida, medicamentos, água. Israel diz que o bloqueio à entrada de ajuda humanitária é para continuar. Esta família faz pão com o que resta da farinha doada por organizações internacionais há 6 meses. A luta palestiniana no terreno é resistir a mísseis e drones, mas também à fome e à sede. O chefe do Hamas em Gaza diz que o grupo está pronto para negociar um acordo. Admite trocar todos os reféns por um número a definir de palestinianos presos por Israel. استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة بحيث يتم إطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل الوقف التام للحرب على شعبنا والانسحاب الكامل من القطاع مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار. إن الاتفاقات الجزئية التي يستعملها نتنياهو وحكومته هي غطاء لأجندته السياسية القائمة على استمرار الحرب والإبادة والتجويع حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه جميعا ولن نكون جزءا من تمرير هذه السياسة. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, esteve na Casa Branca esta quinta-feira. É a primeira representante de um país da NATO e da União Europeia a reunir-se com Trump desde o início da guerra comercial. Antes da reunião, o presidente norte-americano sugeriu que o presidente da Reserva Federal deve sair mais cedo. Foi nomeado pelo próprio Trump durante o seu primeiro mandato, mas agora já não é visto com bons olhos porque recusa baixar as taxas de juros de referência dos Estados Unidos. Liberation Day. É o mais recente braço de ferro de Donald Trump, que quer que o homem, à frente da agência pública independente responsável pela política monetária dos Estados Unidos, faça o que Trump quer e não o que Jerome Powell considera mais adequado. So what I think is going on in markets is markets are processing what's going on, and you know, it's really the policies, particularly the trade policy, and really the question is, where's that going to come in? Where's that going to land? And we don't know that yet. And until we know that, you can't really make informed assessments. Trump tem insistido que o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos deve baixar as taxas de juro. E o mandato do homem, nomeado pelo próprio Trump em 2018, deve agora terminar mais cedo. Acabou por ser o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a aconselhar a cautela em despedir o responsável pela Reserva Federal dos Estados Unidos em pleno momento de instabilidade financeira. É neste clima que a primeira representante de um país da NATO e da União Europeia reúne com o presidente dos Estados Unidos após a guerra das tarifas iniciada por Trump. Should the European Union still believe that the United States is a reliable trade partner? Well, I'm here exactly to work for make the West stronger. For I believe in the West unity, and I think simply we have to talk. She believes in the president. She believes in the president. Also, and find ourselves in the best middle way to grow together. That's why I'm here. So, if I wouldn't think it's a reliable partner, I wouldn't be here.
Antes de Meloni, Trump já tinha estado com o negociador japonês, a quem o presidente dos Estados Unidos tinha dito que há uma lista infindável de países à espera de fazer o mesmo. Com a China a conversa é outra. A soma das tarifas recentes com as já impostas anteriormente pode ascender a 245%, mas Pequim já disse recusar alimentar a guerra de números. Um dos estados norte-americanos mais prejudicados com as tarifas impostas à China será a Califórnia, que decidiu processar a administração de Donald Trump. Where the hell is Congress? Where the hell is Speaker Johnson? Do your job. They're sitting there passively as this guy wrecks the economy in the United States of America, which has dominated the global economy. Don't take my word for it. The Wall Street Journal. We are the envy to the world. And overnight, a wrecking ball. O governador democrata da Califórnia considera as taxas alfandegárias ilegais por não contarem com o aval do Congresso. É tempo de análise no Jornal da Meia-Noite, com o Ricardo Alexandre, jornalista da TSF, comentador da CIF. Ricardo, muito boa noite. Okay. Vamos pegar aqui por Meloni, que acabámos de ver há pouco nesta reunião com Donald Trump. Meloni, que pouco disse nesta reunião, pelo contrário, Trump falou muito, disse muitas coisas. Foi Meloni a menos e Trump a mais? Eu acho que é extremamente positivo que um líder europeu, no meu caso de Giorgia Meloni, consiga reunir-se com o Presidente dos Estados Unidos. Provavelmente, se não fosse Meloni, nesta altura seria Viktor Orbán, ou outro líder europeu com capacidade para se reunir durante algum tempo considerável com o Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, antes Meloni do que Viktor Orbán. Basicamente é isso. Eu acho que, apesar de tudo, sendo Meloni de um espaço político próximo do Partido Republicano nesta altura, de Donald Trump, de uma direita radical populista, apesar de tudo, Meloni tem conseguido encontrar ou sabido fazer algumas pontes com um conservadorismo mais tradicional no quadro europeu e tem sabido e não houve... Mesmo assim dás uma nota positiva à Meloni, mesmo tendo estado muito calada. Não houve propriamente uma descolagem de Itália do que é o projeto europeu e do que são as prioridades do concerto europeu, tal como é entendido, apesar da ascensão ao poder de um partido mais fraterno de Itália, como Giorgia Meloni. E, portanto, nesse contexto, eu acho que acaba por ser positivo haver alguém que, sendo um país importante na União Europeia, consegue fazer pontos com a atual administração. Entretanto, em Paris existiram várias reuniões esta quinta-feira com delegações norte-americana, europeia e também ucraniana. Que balanço é que fazes destas reuniões? Estava a pensar nos envolvidos nas reuniões e no facto de... esteve o presidente francês, esteve o ministro dos Estrangeiros britânico, esteve o representante do governo alemão. E uma delegação de peso americana. Uma delegação de peso americana com Marco Rubio e Steve Witkoff e o ministro dos Estrangeiros e da Defesa ucraniano, creio. E acho que a Rússia esteve presente. Porque... Estás a falar de Witkoff. Porque eu acho que o governo dos Estados Unidos, nesta altura, representa sobre esta questão as posições da Rússia. Pelo menos foi a acusação de Zelensky. Eu confesso que nem tinha ouvido Zelensky dizer isso, mas eu acho que algo que nós pensaríamos impensável há pouco mais de 3 meses, faz no domingo 3 meses que Donald Trump assumiu funções, os Estados Unidos, nesta altura, reproduzem, nas negociações com a Ucrânia, reproduzem aquilo que são os interesses e as preocupações da Federação Russa. Não há aqui, não há obviamente a lógica que havia na administração Biden de armar a Ucrânia o mais possível e deixar a Ucrânia, digamos, queimar-se enlumbrando, não é? Ir fervendo naquilo em que acabou por estar envolvida depois da invasão. Mas não há também um projeto de defesa ou de salvaguarda da Ucrânia. Acho que é... Ricardo, colocas Marco Rubio e Witkoff no mesmo saco? Achas que são apenas mensageiros de Trump, ou um é o bonzinho e o outro é o mau? Sinceramente, ainda não Nestas coisas é normal haver um que faz o papel do bom e outro o papel do mau. Eu acho que nunca como hoje, provavelmente, ou nos anos mais recentes,
Os Estados Unidos já tiveram secretário de Estado com muito peso. Hillary Clinton, no seu tempo, tinha muito peso como secretária de Estado, até pelo papel que depois veio a ter, até como candidata presidencial, mas mesmo como secretário de Estado. E o secretário de Estado de Biden? Eu creio que Marco Rubio tem muito pouca margem de manobra. Steve Witkoff manda mais que Marco Rubio, numa estrutura que é claramente muito mais vertical, passa muito mais tudo por Donald Trump e pelo presidente. Não acho que Marco Rubio não, conta muito pouco nisto, não é? Porque provavelmente se contasse mais, só estaria em momentos cruciais. Ou seja, porque é que Marco Rubio vai aqui? Vai aqui quando é preciso negociar, falar, conversar? Não, se realmente Marco Rubio tivesse peso, estaria presente em situações que fossem absolutamente definidoras, não é? Para decidir. Para decidir. Para haver um acordo de paz, para assinar, para rubricar. Mas não. Marco Rubio está lá quase como Ricardo, entretanto, entre iguais com o Steve enquanto Witkoff. estas delegações reuniam em Paris, os Estados Unidos votaram mais uma vez ao lado da Rússia contra uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas a condenar a agressão à Ucrânia. É um bocadinho esquizofrénico. Os Estados Unidos hoje votam ao lado Estavam em Paris a negociar a paz. Votam ao lado da Federação Russa, da Coreia do Norte. Os Estados Unidos deixaram de ser os Estados Unidos atualmente, este governo americano, deixou de ser um parceiro fiável para o que era o chamado Ocidente. Hoje em dia, o que era o Ocidente, a partir do momento que os Estados Unidos têm este deslocamento, deixou de existir como nós o conhecíamos. Eu acho que isto deve estar fará certamente muita confusão aos países da União Europeia, mas deve ser bastante problemático para os países asiáticos, para o Japão, para a Coreia do Sul, embora aí a realidade é diferente, porque os Estados Unidos continuam a sua oposição à China e, portanto, esses países estão um bocadinho mais protegidos, mas o bloco ocidental, como nós o conhecíamos, acabou a 20 de janeiro. Ouvimos Trump há pouco dizer que a assinatura do acordo de minérios com a Ucrânia estava marcada para a próxima quinta-feira. Zelensky também disse que poderia ser ainda hoje esta quinta-feira. Esta, vou dizer, quase sintonia, é um bom sinal, será desta? Não sei o que é que isso vai significar. Ou vamos ter outra vez número como aquela que assistimos na Casa Branca. Contrapartidas é que a Ucrânia vai conseguir ter depois da assinatura desse acordo. Esse acordo, em princípio, é o início da colonização da Ucrânia. Daquilo que resta do território ucraniano que está sob o domínio das autoridades de Kiev. Temos cerca de 20% que está sob o domínio russo e assim continuará. E não há dúvidas que para os Estados Unidos o mais fácil é que assim continue. E os Estados Unidos vão tomar conta do resto do território ucraniano. Portanto, o acordo das terras raras, dos materiais raros, o fluxo dos gasodutos e do que os gasodutos possam trazer. Acho que os Estados Unidos estão a preparar para colonizar economicamente a Ucrânia. Os europeus vão continuar a protestar e a dizer que estão ao lado da Ucrânia e a ajudar no que podem, mas acho que até agora não são tidos nem achados. Ainda ao Irão, Trump parece agora mais tranquilo, depois de termos ouvido ameaças mais duras, agora está com um discurso mais ligeiro. Tem razões para isso? Eu acho que há razões para ter alguma expectativa em relação a isso. Aos Estados Unidos não interessa o alastramento de uma guerra no Médio Oriente, seria mais uma fonte de preocupação. É evidente que os Estados Unidos e Israel têm capacidade militar. Ouvimos várias vezes nos últimos dias, cada vez que Trump falou sobre o Irão, dizer que o Irão pode ser um país muito rico. Sim, o Irão, além dos recursos naturais que tem, é um país grande, tem mais de 80 milhões de habitantes, é uma potência regional
Sabemos próspero seja a palavra. Sabemos a complexidade das relações com o Irão, que os Estados Unidos têm com o Irão, nomeadamente desde 1979, com a chegada de Khomeini ao poder e a crise da embaixada e a crise dos reféns norte-americanos, e portanto as relações entre os dois países são basicamente inexistentes nessa altura. O que foi conseguido com o acordo nuclear que os Estados Unidos subscreveram com os outros países membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, foi um acordo que foi muito positivo e foi muito trabalhoso e foi muito positivo, que Donald Trump rasgou e saiu unilateralmente desse acordo. Provavelmente o que Donald Trump vai conseguir agora é um acordo mais favorável, mais exigente ao Irão em termos de inspeções, de verificação do material. Eu apostaria que não vai acabar por completo com o programa nuclear iraniano. Vai dar mais um benefício à dúvida ao Irão de que o problema não é para construir uma arma, é um problema com fins pacíficos. Vai a bloquear a capacidade de chegar ao último fase, ao último nível à produção da arma. Mas vai fazer um acordo um bocadinho melhor do qual saiu. E o facto dos Estados Unidos terem saído do acordo permitiu que o Irão voltasse a ter um presidente conservador, antes deste que está agora, que os conservadores voltassem a ter um peso muito significativo quando o caminho estava a ser inverso. Portanto, acho que é um bocadinho recuperar o tempo perdido. Mas acho que há condições para isso. Vimos há pouco imagens dele, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, é muito cético em relação a estas negociações. Disse-o várias vezes, disse que o poder político e executivo até não tinha interesse em avançar, mas foi convencido, ou terá sido convencido pela ala reformista que está agora no poder, pelo presidente Pezeshkian, a avançar para estas negociações. Se elas tiverem sucesso, é bom, porque não há mais uma guerra no Médio Oriente. Pode ser bom para o Irão sair do isolamento em que está. O Irão é um país com, de facto, muitas condições, mas que, alvo das sanções económicas e do embargo americano que tem há muitos anos, é um país com profundas dificuldades e isso pode ser obviamente positivo. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Um juiz de Los Angeles suspendeu esta quinta-feira a audiência de reapreciação da sentença dos irmãos Menendez. A suspensão aconteceu depois do procurador distrital ter apresentado uma moção de última hora para adiar o processo. O procurador disse que tinha recebido um relatório que considerava os irmãos um risco para a segurança pública se fossem libertados, o que tinha sido ordenado pelo governador da Califórnia. Lyle e Eric Menendez foram condenados em 1996 por homicídio e sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por terem morto os pais a tiro. Duas deputadas transgênero brasileiras são identificadas como homens nos vistos para entrar nos Estados Unidos. A primeira a fazer a denúncia foi Erika Hilton, que fala num caso de transfobia e pondera fazer queixa de Donald Trump à Comissão de Direitos Humanos da ONU. Foi convidada para um evento da Universidade de Harvard, mas cancelou a viagem por recear a forma como ia ser recebida no aeroporto pelas autoridades. A outra deputada, Duda Salabert, acusa os Estados Unidos de ignorarem documentos oficiais brasileiros e de desrespeito por direitos humanos básicos. Como se previa, o Banco Central Europeu anunciou um novo corte nos juros. A intenção é dar um impulso às economias europeias que já estão a sofrer o impacto da guerra comercial. A decisão foi unânime. Da reunião de 2 dias do Banco Central Europeu, saiu um novo corte dos juros em 25 pontos base, o que coloca a taxa de referência nos 2,25%, num momento de incerteza internacional por causa da guerra comercial. The euro area economy has been building up some resilience against global shocks, but the outlook for growth has deteriorated owing to rising trade tensions. Increased uncertainty is likely to reduce confidence among households and firms, and the adverse and volatile market response to the trade tensions is likely to have a tightening impact on financing conditions.
Este novo corte serve para dar essa confiança a famílias e empresas. Um acesso mais fácil ao financiamento que possa garantir um crescimento económico na zona euro que para já parece comprometido. Let's be clear, we have a lot of uncertainty still today, and there will be many decisions and many implementation that will take place over the course of the next few weeks and months that will be decisive to err in one direction or the other. But I think the net impact of inflation will become clear over that period. Clearer, I shouldn't say clear, clearer over the course of time. Inflação que está já próxima do objetivo traçado para o final do ano de 2%. É preciso agora garantir que mantém a trajetória. It will be a question of agility in the face of what we are seeing. And that will require a cohesive approach that will be based more than ever on the analysis of data. So when I have said repeatedly, we need to be data dependent and we need to decide meeting by meetings. And we do not have a predetermined path. Mas os mercados apontam como cenário mais provável que os juros caiam para 1,5% até ao final do ano, o que não acontece há quase 3 anos. Já lhe mostrei a primeira página do Expresso desta sexta-feira, há pouco. Agora vamos ver outras primeiras páginas que estarão nas bancas nesta sexta, como é o caso desta, do Público, que traz como manchete falhas na videovigilância e detenções sem razão no aeroporto de Lisboa. Também Médio Oriente, sem estratégia em Gaza e Israel, pode preparar-se para a ocupação total. No cabeçalho, Francisco Assis, é grave a intrusão do Poder Judicial no processo democrático, declarações ao Público. Literatura, ter esperança na era Trump, os caminhos de Etchet Emel Kuran, Rebecca Solnit e Ezra Klein, no destaque também aqui no Caderno Y, e a morte de Nuno Guerreiro, que partiu esta quinta-feira. O Público tem, na chamada à primeira página, esta referência de Carlos Paredes à Ala dos Namorados, uma voz com um timbre único. Também no rodapé, crédito, taxas Euribor poderão ficar abaixo de 2% em breve e homicídio em Braga. A Polícia Judiciária investiga a ligação a gangue violento dos Estados Unidos. Olhamos agora para o JN, Jornal de Notícias. A manchete é: o governo PS abriu a porta a 120 mil imigrantes sem verificar registro criminal. No cabeçalho, Braga, o homicida de Manu ia ser expulso por assalto à mão armada nos Estados Unidos. A Polícia Judiciária deteve Mateus Machado quando se preparava para fugir do país. Também a notícia da morte de Nuno Guerreiro, falou-se uma voz invulgar e eterna, diz o JN. À direita, imóveis, Pedro Nuno aceita que se levante sigilo bancário. Banca BCE corta taxas de juros por causa das tarifas de Trump. E Ovar, população teme que Pinhal seja dizimado. Também em grande destaque nesta primeira página, gastam-se quase 300 milhões por dia na Semana Santa. Turistas estrangeiros estão a deixar mais dinheiro em Portugal. E no desporto, Sporting, um jogo de cada vez sem pensar no Benfica. Rui Borges pede foco na recepção umbureirense. E Futebol Clube do Porto, Mora está a fazer coisas lindas, ruído é inevitável, diz Anselmi, que alerta para as dinâmicas de ataque do Famalicão. Terminamos para já esta ronda com o Correio da Manhã. Pais seguram dívida de Pedro Nuno Santos, deram-lhe 70 mil euros. Foram os fiadores na compra de casa sob investigação da Justiça. O líder do PS explica ao Correio da Manhã a ajuda que teve para pagar o crédito bancário. Também caçado pela PJ, funeral de aluno de Braga foi ontem. Suspeito de matar Manu esteve preso nos Estados Unidos. Morta à água assaltada no Martim Muniz, deixou o carro aberto. A Ala dos Namorados, Nuno Guerreiro morre aos 52 anos. Exoplaneta K2 18b, detectados indícios de vida extraterrestre. Radiografia da PSP, há menos polícias e estão mais velhos. E habitação, nova descida das taxas de juro, baixa prestação. No desporto, e com chamada a esta primeira página,
Sporting Moreirense joga-se esta sexta-feira às 8h30. Rui Borges pede onda verde gigante. Benfica acena com Mundial de Clubes. Turcos ameaçam roubar João Félix. E ainda Futebol Clube do Porto, Famalicão. Dragões procuram nova vitória. São estes os temas em destaque na primeira página do Correio da Manhã desta sexta-feira. É uma notícia que está presente praticamente nas primeiras páginas de todos os jornais. Morreu o cantor Nuno Guerreiro, vocalista da Ala dos Namorados. Tinha 52 anos. Espreito por uma porta encostada, sigo as pegadas de luz. Peço ao gato chiu para não me denunciar. O momento foi de homenagem a Sara Tavares, que morreu em 2023. Nuno Guerreiro interpretou nos Globos de Ouro da SIC um tema que sempre cantou com a artista. Foi usada a voz de Sara Tavares e a atuação emocionou o público. Foi como vocalista do grupo Ala dos Namorados que ficou conhecido nos anos 90. Nuno Guerreiro, de 52 anos, acumulou mais de 30 de carreira. Com a Ala dos Namorados, conquistou um disco de platina e um disco de ouro. Com esta voz que Deus me deu, uma luz que se acendeu. Não podemos perder tempo. Temos que viver, temos que ser como nós somos. Temos que aprender a ser felizes e a gostar de nós próprios. Com todas as qualidades e defeitos, mas gosto muito de mim e tem sido uma luta grande, mas é uma luta maravilhosa. Pelo céu, as cavalitas. A notícia da morte do cantor foi avançada pelo presidente da Câmara de Loulé, cidade onde nasceu. Nas redes sociais multiplicam-se as homenagens. Rui Macena destaca uma voz excepcional. O Presidente da República relembra o incentivo que deu às gerações mais novas. E Luís Montenegro lamenta a perda para a música portuguesa. Nuno Guerreiro morreu esta quinta-feira no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, vítima de uma infecção grave. A informação foi avançada pelo Cineteatro de Loulé, onde o artista trabalhava há cerca de um ano. Esta sexta é dia de jogos da Primeira Liga. O Sporting recebe o Moreirense e o Futebol Clube do Porto joga com o Famalicão. As divisões para ver já a seguir, depois de um curto intervalo. O Sporting recebe o Moreirense esta sexta-feira. Tem a oportunidade de passar pelo menos a noite sozinho na liderança do campeonato. Ganhar ao Moreirense e com isso pressionar o Benfica é o objetivo do Sporting. Num campeonato onde os candidatos ao título têm perdido tantos pontos, Rui Borges considera que se vencer o campeonato é porque a equipa tem mérito e não porque os outros foram mais fracos. Na mentalidade da nossa sociedade. Nós quando as coisas não correm sempre como nós queremos, damos sempre de mérito aos outros. Por isso, eu estou concentrado naquilo. Quero muito ser campeão, queremos muito ser campeões. Os adeptos querem muito ser campeões e vamos festejar com todo o mérito, se assim acontecer, porque é mais do que merecido por tudo que passou, por tudo que o grupo foi capaz e tem sido capaz e será capaz até ao final do campeonato. Um dos temas da semana no Sporting foi Conrad Arder, expulso nos Açores por uma situação invulgar. O treinador acredita que não há motivos para a suspensão do avançado. Eu não vou alongar muito, quer dizer, apenas o atleta festejou uma vitória sem provocar ninguém, muito sinceramente. E o árbitro tomou a decisão que tomou, acredito que será revertida e contamos muito que assim o seja, porque tudo é claro, as imagens são claras, tudo o que se passou no jogo foi claro em relação a esse assunto. Quanto ao restante plantel, Morita continua de fora devido à lesão, mas ao contrário das notícias mais recentes, ainda vai poder voltar a jogar esta temporada. É preciso ter paciência, a mesma que se pede a Pedro Gonçalves, que só no último jogo é que voltou a competir. E ele, em termos físicos, está longe, como eu acabei de dizer, teve 5 meses fora, está numa pré-época, eu brinco com ele e ele diz, claro, dói-lhe tudo menos a zona da lesão, porque está cansado, está num preparado de forma,
Agora ele sabe que tem que andar, temos que acelerar um bocadinho, ele tem-se entregado ao máximo, está focado, quer ajudar muito, quer voltar. Sim, o Morita está fora do jogo ainda, mas claramente sim, fará parte e será muito importante também nesta reta final e fará parte do grupo em campo. O Sporting recebe o Moreirense às 20h30 da noite desta sexta-feira. Em caso de vitória, coloca pressão sobre o Benfica, mas na primeira volta ganhou o Moreirense por 2-1, quando Rui Borges ainda não tinha chegado. O Futebol Clube do Porto joga com o Famalicão. É o regresso da equipa aos jogos em casa depois da derrota com o Benfica. À procura da segunda vitória no Dragão, Martin Anselmi prevê um jogo difícil que pode ser resolvido tendo o Futebol Clube do Porto mais posse de bola e mandar no jogo. Estamos em casa, tratar de recuperar rápido tras pérdidas para que não puedan surgir esas transiciones que puede explotar Famalicão. Y a partir de ahí pensar en el arco de rival y estar siempre con una intensidad que nos permita ganar los duelos, que para mí va a ser muy importante. Nos duelos com os adversários, Rodrigo Mora, o menino prodígio, tem-se destacado nos Dragões de tal forma que começa a ser apontado como muito provável reforço de um dos grandes da Europa. Martin Anselmi diz que esse ruído não está a afetar o rendimento. Yo no veo en Rodrigo un chico que está haciendo cosas distintas o que el ruido le esté afectando. Veo el mismo Rodrigo desde el día que llegué a hoy. Entonces, no creo que requiera una intervención de mi parte. Yohan Pérez é candidato a regressar ao 11 do Porto depois de cumprir castigo. De fora continuam Marco Gruites, Vasco Sousa e William Gomes, lesionados. Carregue com eletricidade. Carregue com encomendas, horários, prazos e parcerias. Carregue com madrugadas, entregas urgentes, designs ousados e noites longas. Carregue com novas contratações e novas formas de fazer crescer. Durante o mês de abril, carregue o seu negócio com condições especiais nos dias Peugeot Pro. Saiba mais em peugeot.pt. Trump diz que vai assinar acordo de minerais com a Ucrânia na próxima semana, anúncio feito no mesmo dia em que várias delegações reuniram em Paris para discutir a paz. O presidente dos Estados Unidos diz que não tem pressa para lançar um ataque ao Irão. A segunda ronda de negociações está marcada para este sábado em Roma. Num debate morno, Pedro Nuno Santos acusou o LIVRE de ter propostas irrealistas. Rui Tavares diz que apelo ao voto útil mostra uma posição derrotista. Se as eleições legislativas fossem hoje, a AD vencia. Sondagem para a SIC e para o Expresso mostra que 71% dos inquiridos já decidiram o voto. São os temas em destaque na segunda hora do Jornal da Meia-Noite. Donald Trump diz estar 100% certo de que haverá um acordo com a União Europeia sobre as tarifas. A afirmação foi feita no encontro com a primeira-ministra italiana na Casa Branca esta quinta-feira. Giorgia Meloni foi a primeira representante de um país da NATO e da União Europeia a reunir-se com Trump desde o início da guerra comercial. No encontro com o presidente dos Estados Unidos, Meloni falou pouco. Confirmou apenas que convidou Trump a visitar Roma. Por outro lado, Trump aproveitou o momento para falar sobre quase tudo. Disse não ter pressa para lançar um ataque contra o Irão por causa do programa nuclear e sobre a Ucrânia garantiu apenas que o acordo sobre minerais vai ser assinado na próxima quinta-feira, depois de uma nova ronda de negociações com Zelensky. We have a minerals deal which I guess is going to be signed on Thursday, Scott, next Thursday, soon. And I assume they're going to live up to the deal, so we'll see. But we have a deal on that. A Ucrânia e os Estados Unidos assinaram um memorando como parte do acordo de minerais. A informação foi dada na rede social de X pela ministra da Economia ucraniana. Diz que o memorando de intenções é o passo inicial para o desenvolvimento do acordo de minerais na Ucrânia, que Donald Trump já admitiu que será assinado na próxima quinta-feira. 9 menores continuam hospitalizadas depois do ataque a Sumi. A correspondente da SIC visitou o hospital pediátrico da cidade. Ivan não se queixa. Diz que as dores aguentam-se bem.
Fragmentos de míssil atingiram as pernas do rapaz de 13 anos que estava com amigos no centro da cidade no momento das explosões. Як стався перший зрив, мама моя позвонила, сказала, що там, я сказав, що все нормально. І ми ж, думаю, пішли далі. Лунає другий, і я не знаю, як це стало, я вже просто, коли другий, я лежу, нога десь, болтихається, майже нічого не чую, а мій друг почав бігти. А потім оказалось, що він, оказується, побіг за допомогу мені, а не тікати. Щоб не було наступних, відповзати, звісно, слід крові. А потім вже якісь військові підбігли, наклали турнікети і віднесли до нової пошти. А там вже і батьки прибігли. A recuperação vai ser longa, mas Ivan já faz planos para quando sair do hospital. Вилікуюсь я і найкращий друг. Стараємось зібратися кудись. Це, скоріше всього, буде вдома, бо гуляти не захочеться в перший час йти. Взагалі нікуди. А так, зустрітися вдома, поговорити, попити чаю, так-то. No mesmo piso está também internado Kirilo, o adolescente que se tornou num símbolo de resistência por ter salvo a vida de várias pessoas que estavam presas no autocarro atingido pela explosão. Я зразу впав вниз, і всі звуки стали приглушеними. І на мене посипалося скло. Я ждав, поки воно перестане на мене сипатися, та потім піднявся. Почав пробувати відкрити двері спочатку в автобусі, вони не відчинялися. Потім я у розбите вікно викинув сумку свою спортивну та випрыгнув на неї, щоб не потрапити на ніякі уламки металу або скла. І вже з іншої сторони, за допомогою своєї фізики та адреналіну, змог відкрити ці двері за декілька спроб. Та почав випускати людей. O ato de Kirilo foi recebido como uma lufada de esperança no meio da tragédia. Це діти, які дійсно герої, які вже такий тривалий час живуть в цій атмосфері війни, в якій вони знаходяться. І їх дії просто неймовірні. Це не можна описати словами. Ці хлопці, ці дівчата, які до нас потрапили, це покоління героїв. Heróis que, mesmo no hospital, não têm garantida a segurança absoluta. Estas macas não estão aqui por acaso. Por causa da proximidade da cidade de Sumy à fronteira com a Rússia, quando são lançados mísseis ou drones, a distância é percorrida em pouquíssimos minutos e os médicos não têm tempo para retirar as crianças dos quartos e levá-las para o abrigo. Portanto, a maior parte das crianças acaba por passar a noite, assim, nos corredores deste hospital. Aqui, ainda se trocam janelas partidas num ataque com drone que aconteceu 2 semanas antes. Irina Shev e Andriy Yakovlev, a SIC, em Sumy. O presidente dos Estados Unidos diz que não tem pressa para lançar um ataque ao Irão. As declarações surgem um dia antes da segunda ronda de negociações entre os dois países em Roma. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. I don't want to do anything that's going to hurt anybody. I really don't. But Iran can't have a nuclear weapon. It's, pretty simple. It's really simple. I'd like to see Iran thrive. And they can do that, I think, very easily. Or they can do it the other way. And the other way is not going to be good for them. It's going to be really bad for them. Donald Trump disse também hoje que mal pode esperar pela demissão do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. O presidente norte-americano apela à redução das taxas de juro, afirmando que Jerome Powell devia tê-las baixado há muito tempo, como fez o BCE. Trump acusou o presidente da Reserva de estar sempre errado e estar demasiado atrasado e criticou o discurso feito no dia anterior, em que Powell falou pela primeira vez desde a suspensão parcial das tarifas. O presidente da Reserva Federal alertou para o risco das políticas tarifárias de Trump levarem a um afastamento dos objetivos do Banco Central no que toca à inflação e ao emprego. Estudantes, professores e ativistas reuniram-se em Nova Iorque para protestar
contra o que chamam de repressão política, censura e ataques da administração Trump ao ensino superior. Sucedem-se as repreensões às universidades pela forma como lidam com os movimentos estudantis pró-Palestina. A Colômbia declarou estado de emergência devido a um surto de febre amarela no país. O Ministério da Saúde avança que foram registados 74 casos e 34 mortes desde o início do ano passado. As autoridades avançaram com um plano de contingência para impedir a propagação. Foram divulgadas imagens de satélite que mostram incêndios em Zamzam, no Sudão. As imagens foram captadas num campo de refugiados no Darfur Norte, depois de ter sido tomado pelas forças de apoio rápido. O campo foi controlado no passado domingo, após um assalto de 4 dias que deixou centenas de mortos e feridos. Centenas de pessoas reuniram-se esta quinta-feira no estado brasileiro de Goiás para celebrar o início da Semana Santa. As festividades incluem uma procissão de velas, criada em 1745, que atrai turistas de todo o mundo a esta cerimónia religiosa. Na época da Páscoa é uma tradição mostrarmos como está a quadra a ser vivida no mundo. Nesta Quinta-feira Santa, a grande notícia para os católicos foi a presença do Papa Francisco, bem disposto nas celebrações. Onde estamos, afinal, no calendário da Páscoa? Esta quinta-feira foi o dia da última ceia. Jesus lavou os pés dos apóstolos no ato de humildade e exemplo de que devemos amar e servir o próximo. Francisco já não tem capacidade física para o lava-pés, mas amou e serviu os detidos da prisão mais sobrelotada de Itália. 70 reclusos estiveram com o Papa que, à chegada, não deixou que os problemas respiratórios fossem impedimento para a disposição. Santità, come si sente prima di tutto? Cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come posso. E la vivo come posso. Andiamo. Vamos, até porque há outras tradições a serem cumpridas que aqui queremos mostrar. Sinal dos tempos é a forma como os folares da Páscoa são distribuídos на frente de combate ucraniana. Ми в Хартії переконані, що Великдень має бути всюди, навіть напередку. Тому зараз ми займаємось тим, що спаковуємо хлопцям посилки, в яких будуть ось такі чудові великодні пасочки. Ці посилки буде доставляти український дрон «Вампір». Prova de que as armas servem para o que as quisermos usar e não necessariamente para o mal. E mal ou bem, em vários países como as Filipinas, há fiéis devotos que acreditam que serem flagelados pela rua a caminho da cruz, como Jesus, é uma celebração adequada. A Igreja Católica não aprova esta forma de adoração, que aqui não mostramos em demasia porque são imagens demasiado violentas, numa altura em que o cristianismo celebra afinal o renascimento e o perdão. Uma segunda vida tem agora o rei Carlos III de Inglaterra, depois de casado com outra, que não a mulher amada, depois de 7 décadas a ser o eterno sucessor à espera da coroa. É monarca, casado com Camila, líder da Igreja Anglicana, e esteve na missa que marca o fim da Quaresma. Mas a Páscoa não é só liturgia e abraça muitas tradições pagãs de celebração da fertilidade, com a entrada na primavera. Juntemos agora o ovo, os coelhos, pinguins, lémures e todo um grupo que muito bem ficaria numa arca de Noé e vamos à caça dos chocolates em zoos de todo o mundo. Faltava aqui no fim uma frase com um pouco mais de informação sobre a Páscoa, mas as imagens dispensam excesso de palavreado jornalístico. E por cá, a Páscoa vai ser de chuva. A partir desta sexta-feira, 8 distritos vão estar sob aviso amarelo devido à precipitação e ao vento forte. As temperaturas deverão subir a partir de segunda. Viseu, Vila Real e Aveiro, Porto, Viana do Castelo e Braga. A partir de amanhã, com chuva intensa e vento forte. Guarda e Castelo Branco, até com previsão de queda de neve.
São 8 os distritos do norte e centro do país que vão estar sob aviso amarelo até domingo. Devido à força do vento, alguns mantêm-se ainda sob aviso devido à agitação marítima. Para além da chuva, até domingo também vai ficar mais frio. Gradualmente vai haver invasão de uma massa de ar polar. Essa precipitação forte deve-se a uma superfície frontal fria que vai atravessar o território do continente e após essa passagem vai haver uma invasão de ar polar. Esse ar polar, que vai também ser aos vários níveis da atmosfera, vai trazer bastante frio. Com esse frio vai descer a temperatura de forma significativa no dia 19 e virá, portanto, a precipitação que vier virá sob a forma de neve em cotas bastante baixas. Não é desta que Portugal continental entra mesmo na primavera. Mas a partir da próxima segunda-feira há já a previsão do aumento das temperaturas, tal como a diminuição da precipitação e do vento. Com a invasão de ar polar desce as temperaturas, como eu disse, sobretudo no dia 19, mas gradualmente a partir do dia 20 há uma tendência para subir, porque os dias já são grandes, já estamos na primavera, uma primavera até avançada, e é provável que a partir do meio da próxima semana tenhamos já um tempo de sol com subida gradual de temperatura e provavelmente até, se calhar, no dia 25 de abril já a parte das pessoas poderão ir à praia, vamos ver. Há mais um fim de semana prolongado na próxima semana, com o tempo a melhorar, apesar de ser uma boa notícia para a maior parte, as autoridades alertam para o estado do mar. Ainda assim, a vigilância vai ser reforçada nas praias portuguesas já a partir desta Páscoa. A GNR está a intensificar a vigilância nas principais estradas e tem especiais conselhos por causa da chuva. É uma das grandes preocupações das autoridades neste período de trânsito muito intenso. A meio da tarde já era visível o aumento do trânsito em direção ao interior do país. As viagens de quem parte para as miniférias de Páscoa juntam-se à circulação de quem ainda termina a semana de trabalho. Tudo sob o olhar atento das autoridades, com uma presença ainda mais visível na estrada. Normalmente o tráfego aumenta significativamente aqui nestas vias do interior, com acesso ao interior, e dessa forma o nosso patrulhamento está virado para este tipo de via, com o intuito de estarmos mais visíveis nas vias principais, de forma a conseguirmos prevenir e sensibilizar mais uma vez os cidadãos. Eu passo aqui e venho cá 3 vezes no ano, na Páscoa, no Carnaval e depois no verão. Há pessoas que não conduzem assim com tanto cuidado. O IP3 é uma estrada que exige sempre um cuidado especial, não é? Mas muito. É uma estrada muito falsa. Dias de trânsito muito intenso, com preocupações ainda maiores devido às previsões de chuva. Nós temos o tempo de chuva e solicitamos a todos os condutores que, ao fazerem a condução, prestem atenção às condições do tempo e da via, tanto às condições do seu veículo, para adequar a velocidade a estas condições. Sim, espero que façam mais vigilância e que controlem mais para termos mais segurança rodoviária, sim, sem dúvida. E acho que todos nós temos que lidar com isso com muito cuidado e com muita responsabilidade, por nós e por todos. A Operação Páscoa da GNR está na estrada desde dia 11 até à meia-noite de quarta-feira. Há já registro de 2 vítimas mortais em mais de 1.300 acidentes que provocaram também 28 feridos graves. Foi detido o suspeito da morte do jovem de 19 anos junto ao Bar Académico de Braga. Centenas de pessoas estiveram esta quinta-feira no funeral de Manuel Gonçalves. O suspeito da morte de Manuel Gonçalves tem 27 anos e está indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Fonte próxima da investigação confirmou à SIC que se trata de um cidadão brasileiro. Procurado há 5 dias, preparava-se para fugir para o estrangeiro, mas foi detido na manhã desta quinta-feira numa zona isolada no interior do país. O alegado agressor vai ser presente a tribunal em Famalicão para conhecer as medidas de coação. Em comunicado, a Polícia Judiciária confirma o esfaqueamento, mas não clarifica as circunstâncias do crime junto ao Bar Académico de Braga. Por motivos ainda não totalmente esclarecidos, elementos de 2 grupos distintos foram expulsos do estabelecimento comercial após uma discussão verbal. Depois, já no exterior do bar, voltaram a envolver-se em confrontos, desta vez com agressões físicas, tendo o suspeito utilizado uma faca e golpeado a vítima.
Os ferimentos no peito e no braço foram fatais. Esta tarde, numa despedida emocionada, centenas de familiares e amigos marcaram presença no funeral do jovem de 19 anos, estudante do secundário. Muitos usavam camisolas estampadas com a fotografia de Manu, como era conhecido. Na investigação está tudo em aberto. Uma versão inicial garantia que Manuel Gonçalves foi atacado por ter denunciado um grupo que estaria a adulterar bebidas de raparigas, mas as autoridades não descartam também a possibilidade de se ter tratado de um confronto entre grupos. O advogado da família da grávida da Mortosa quer que o julgamento seja público e vai recorrer da decisão do Tribunal de Aveiro, que esta semana determinou que as audiências iriam decorrer à porta fechada. O início do julgamento está marcado para 19 de maio, mas este recurso pode atrasar o processo. Preocupado com o mediatismo do caso, com o escrutínio da vida íntima dos envolvidos e com o rigor da informação, o Tribunal de Aveiro quis cortar o mal pela raiz. À exceção da leitura do acórdão, todas as sessões vão realizar-se à porta fechada. O ex-marido e filhos da vítima não concordam e, por isso, o advogado que os representa vai recorrer da decisão. Uma mulher, naquele caso uma mulher, ter relações sexuais com outros homens não é tabu. Não podemos encarar isso como um tabu. Não é censurável. O Tribunal foi longe demais, mas uma certa magistratura tem uma má relação com a comunicação social. Eu penso que também a situação ocorre um pouco por aí. O recurso deve ser formalizado no prazo máximo de 30 dias. Depois, o Tribunal da Relação do Porto terá outros 30 dias para contra-alegações. E só por estes dois prazos se pode perceber que não haverá uma decisão antes de 19 de maio, a data marcada para o início do julgamento. Mas isso não impede que os trabalhos avancem à porta fechada no Tribunal de Aveiro. Juridicamente, as Meritíssimas não são obrigadas a atrasar, porque têm efeito meramente devolutivo. Significa que tudo corre, todos os atos processuais correm, independentemente do recurso estar no Tribunal da Relação. Mas com o risco de poder ter que ser repetido. Exatamente. Tendo provimento o recurso, salvo melhor a opinião, o julgamento terá que recomeçar, porque todos aqueles atos que se fizerem à porta fechada vão de ser declarados nulos. No julgamento do desaparecimento da Mortosa, que vai ter 4 jurados, o arguido é um empresário português de quem a mulher estaria grávida. O corpo nunca foi encontrado, mas o Ministério Público considerou ter indícios suficientes para uma acusação por homicídio qualificado e profanação de cadáver. O Ministério Público acusou o dono da Douro Azul e da Média Capital de fraude fiscal qualificada. A defesa de Mário Ferreira diz que o empresário está inocente. A defesa de Mário Ferreira diz que o que está em causa são apenas divergências técnicas entre a administração fiscal e um contribuinte. Entende que o Ministério Público só manteve a acusação de fraude fiscal por medo de deixar cair o processo. Garante que vai provar a inocência do seu cliente em julgamento. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal deixou cair as suspeitas de corrupção e participação económica em negócio. E é esse facto que a defesa de Mário Ferreira quer valorizar nesta altura. Tivemos 3 processos de inquérito, indiciação de crimes de corrupção ativa e passiva, de participação económica em negócio, de branqueamento de capitais, de administração danosa, de fraude fiscal em IRC, e toda esta indiciação de que nomeei, toda, sem exceção, valorizar os indícios foi que ficaram por arquivada. Caminho. Estávamos a falar de milhões de euros nas notícias e nos factos mais ou menos conhecidos. Tudo cabalmente arquivado. No centro deste caso está o Atlântida, um navio que esteve parado durante vários anos nos estaleiros de Viana do Castelo e que em 2015 a empresa de Mário Ferreira comprou ao Estado. Sabe quanto é que o vendeu? Não, porque a empresa cotada que o comprou a outra empresa, posso lhe dizer que ganhámos dinheiro. Na versão do Ministério Público, o Atlântida foi vendido a uma empresa norueguesa através de uma sociedade em Malta com o objetivo de ocultar o lucro da venda, um valor de quase 4 milhões de euros. Com este negócio, Mário Ferreira terá obtido, alegadamente, ganhos ilegítimos em sede de IRS superiores a 1 milhão de euros.
10 anos depois do negócio, surge a acusação de fraude fiscal qualificada. A defesa de Mário Ferreira diz que vai prescindir da fase de instrução e garante que vai provar a inocência do seu cliente em tribunal. André Ventura diz que conta com a Iniciativa Liberal para um futuro governo de direita. Rui Rocha recusa viabilizar um governo que inclua o Chega, porque diz que tem um programa eleitoral que levaria o país à bancarrota. Na resposta, André Ventura acusou os liberais de serem um andarilho do PSD que não serve para nada. André Ventura aparece no debate com Rui Rocha a sonhar com o cenário em que o Chega é o partido mais votado à direita. Nós podemos ganhar. Eu quero ganhar à direita. Se me pergunta assim, conto com o Rui Rocha e com a Iniciativa Liberal? Conto. O Chega tem um programa eleitoral que vale 18 mil milhões de euros de impacto nas contas públicas. 18 mil milhões. A Iniciativa Liberal não se junta a quem propõe bancarrotas para o país. É que eu não percebi a resposta. Se o Rui Rocha vai ou não viabilizar. Se o Chega liderar os... Não viabiliza. Então não viabiliza os dois governos, nem do Chega nem do PS? Eu acho que hoje ficou ainda mais claro porque é que o Rui Rocha está nos 4% e a caminho dos 0%. Porque agora as pessoas ficaram a saber que ele não viabiliza um governo nem à esquerda nem à direita, ou seja, não serve para nada. É uma verdadeira muleta do PSD, nem é muleta, é andarilho, porque é um PSD que está em coma. A partir daqui, André Ventura procurou colar Rui Rocha à imagem de um líder que desconhece as dificuldades da vida real. O Rui Rocha é uma espécie de Rui Tavares, mas de gravata. O Rui Rocha não sabe quanto é que custa provavelmente 1 quilo de carne ou ovos. Provavelmente não sabe, Rocha. Olha, sabe quanto é que está, quanto é que está o preço dos ovos? Eu já lhe vou falar dos ovos. Sabe quanto é que está o preço de uma embalagem de ovos? Já lhe vou falar. Não sabe, provavelmente não compra. Como é que está a dúzia de ovos? Olha, está caríssimo. Eu até apontei aqui todos. Não, eu apontei aqui todos para o padrão Rocha. 2 euros. Sabe quanto é que foi o aumento do preço? 2 euros. 26%. Mas eu registro que o André Ventura teve que apontar. Ele sabe tanto dos preços do supermercado que teve que apontar. Eu ouvi André Ventura falar sobre a questão de Donald Trump. E ouvi-o dizer, independentemente da questão de Trump, outra coisa, que é a favor de tarifas. Qual era a consequência imediata? É que os ovos que André Ventura sabe agora, tem ali uma lista, custam 2 euros, passavam a custar mais. Era o IV, Imposto Ventura. À provocação de Donald Trump, André Ventura responde com Javier Milei, para acabar a dizer que vai usar a famosa motosserra para cortar em tudo aquilo que os liberais não querem cortar. Pedro Nuno Santos acusa o LIVRE de ter propostas irrealistas. Rui Tavares diz que o apelo ao voto útil mostra uma posição derrotista. O debate desta noite entre o PS e o LIVRE ficou também marcado pelo caso que envolve o líder socialista, que defendeu que não é igual ao primeiro-ministro. Há uma coisa que eu garanto. Eu não estou a receber dinheiro todos os meses de nenhum empresário português. E é um péssimo serviço que prestamos à democracia quando tentamos fazer de conta que somos todos iguais. Eu não sou igual a Luís Montenegro. O meu trabalho aqui neste debate hoje é falar das pessoas que não têm nenhuma casa. Não é falar das pessoas que têm a sorte de ter 2 casas e ainda bem e que se gozem delas. Afinal, o PS em 2009 tinha proposto um tipo de herança social como o LIVRE propõe. Fez? Não fez. É preciso, para as ideias serem implementadas, que quem apresenta as ideias tenha força com elas. O Rui Tavares apresenta uma proposta que no seu valor é mais generosa, mas é também mais irrealista. Todo o discurso do voto útil, e mesmo um mês antes das eleições, é um discurso que parte de uma posição mais derrotista. Pedro Nuno, desculpa dizer-lo, o PS pode ficar com um voto a mais. Eu, aliás, até desejo que fique. E até te digo uma coisa, Pedro Nuno, não precisas de vir roubar 50 mil votos. Eu não quero roubar nada, os votos são das pessoas, não são meus nem do Rui. Sim, mas só precisarias de buscar 25 mil à AD. Tão importante que não haja dispersão de votos, que o Partido Socialista possa vencer as eleições e formar um governo. De outra forma, Rui, nós não teremos governo. Perceber de uma vez por todas que as pessoas não querem ver o PS sozinho com os seus defeitos no governo. A sua complacência, a sua até arrogância no exercício do poder. Eu não tenho. E, portanto, para demonstrar isso... O PSD acusa Pedro Nuno Santos de desonestidade política por se defender das averiguações a atacar Luís Montenegro. Hugo Soares diz que revelar documentos que já são públicos é uma brincadeira. O Primeiro-Ministro não comenta. À entrada para o programa Júlia, Luís Montenegro não foi além de uma curta resposta. O líder do PS diz que não tem medo do escrutínio, ao contrário do senhor. Não, eu também não tenho, mas não vou estar a fazer comentários, está bem? A estratégia de quem tem estado na posição do atacado é não ir a jogo, até porque ficou guardado para o líder parlamentar o verdadeiro contra-ataque a Pedro Nuno Santos. Foi desonesto do ponto de vista político,
porque atacou sem razão Luís Montenegro, dizendo coisas que não correspondem mais uma vez à verdade. Tornar públicas escrituras públicas é de facto de brincadeira. É de facto usar a chincana política ao contrário. Na SIC Notícias, Hugo Soares jurou que a AD não vai levar denúncias anónimas para a campanha e ouviu José Luís Carneiro defender o líder do PS. Não deixa, contudo, ser de causa alguma estranheza o facto de ter havido digamos, um processo de averiguações prévias que foi concluído por não abrir inquérito e que agora, a um mês das eleições, este assunto volta de novo a perturbar. Na sede do Chega, André Ventura começou por distinguir os casos, mas rapidamente levantou suspeitas parecidas a Montenegro e Pedro Nuno. As pessoas assistem com estupefação a como políticos compram, ora a pronto, ora não a pronto, casas de elevadíssimo valor, imóveis de elevadíssimo valor, sem conseguirem compreender bem de onde vêm esses fundos e de onde veio o dinheiro que permitiu essa aquisição. Ventura diz ainda que não compreende a reação dos partidos mais à esquerda. Há um processo em curso, pelos vistos foi aberto, e que é preciso esclarecer rapidamente. Há quem não queira comentar, quem fale de oportunismo. Pela primeira vez, há 2 candidatos com averiguações no Ministério Público. O Ministério Público está a ser criticado por ter tornado pública a existência de uma averiguação preventiva ao líder do PS. Na resposta, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público responde que as instituições não podem parar só porque há eleições. Averiguação preventiva é um dos mais recentes termos judiciais a entrar na vida política. Mas há uma dúvida em cima da mesa. É mesmo necessário ficarmos a saber que uma averiguação preventiva está a decorrer? Para o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, era inevitável que ficássemos a saber. O sigilo deixa de fazer sentido a partir do momento em que o sigilo, isto é, o sigilo não em relação ao que está a ser investigado, e o sigilo da averiguação preventiva, mas o sigilo de que há uma averiguação preventiva. Não é? A partir do momento em que já está na praça pública, em que já há conhecimento de que há denúncias apresentadas ao Ministério Público, pelo menos relativamente ao Primeiro-Ministro, era o caso, não é? Mas esta posição não é pacífica. Cândida Almeida foi diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e é uma das vozes mais críticas da decisão do Procurador. Isto não tem de ser comunicado. É um procedimento interno, um procedimento administrativo do Ministério Público. A averiguação preventiva é para averiguar se existem indícios para a instauração de um processo de crime. Portanto, isto é um procedimento administrativo que pode ser estudado e pode ser instaurado com os registros próprios depois da campanha eleitoral. O social-democrata e antigo diretor da Polícia Judiciária, Fernando Negrão, defende ainda que este mecanismo levanta riscos para quem está a ser investigado e defende que a comunicação pública não devia acontecer. Não faz sentido nenhum ser comunicado. Esta é uma fase processual perigosa, porque não há constituição do arguido, o que quer dizer que o arguido ou a pessoa que é objeto desta averiguação não tem qualquer meio de se defender, e é perigosa também porque as pessoas que são objeto desta averiguação acabam por não ter conhecimento de que foram averiguadas. Estamos a pedir a um órgão que é um órgão judiciário que ateste, de certa forma, a idoneidade e a legalidade do comportamento de um primeiro-ministro e de um candidato a primeiro-ministro. E isto é claramente uma confusão de planos entre aquilo que é a área da justiça e aquilo que é a política num sentido estrito do termo. As dúvidas do advogado Paulo Sá Cunha são partilhadas por Cândida Almeida, a interferência da justiça na política. Vejo com muita preocupação a possibilidade de ser aproveitadas para ganhos eleitorais. Pode ser lançado por qualquer pessoa que queira confusão, que não queira uma campanha limpa. É a primeira vez que isto acontece, só que me lembro. A atividade do Ministério Público não pode parar, porque a quantidade de eleições, vamos ter eleições, vamos ter em breve eleições legislativas. Depois vamos ter eleições municipais, vamos ter eleições presidenciais. O Ministério Público também não se pode reger por calendários eleitorais, eu já disse isto anteriormente, quer dizer, é completamente impensável, não é? E os calendários eleitorais estão muito carregados. As legislativas são em maio, depois do verão há autárquicas e o novo ano começa com presidenciais. Luís Montenegro esteve esta quinta-feira no programa da Júlia, falou de tudo um pouco e garantiu que ser primeiro-ministro é o último cargo que vai desempenhar na política.
Um beijinho ou 2 beijinhos? Eu 2. sou um português típico, 2 beijinhos. 2 beijinhos, muito bem. Apresenta-se como português típico, mas dá-se o caso de ser também primeiro-ministro. E, recentemente, teve a necessidade de ser assistido na urgência do maior hospital do país. Eu tenho que confessar que eu fui atendido com muita rapidez. Não pode esconder isso. Não escondo isso, porque tenho visto, em primeiro lugar, grande profissionalismo, boa capacidade de resposta, mas picos de congestionamento do atendimento que são difíceis de superar, sobretudo num curto prazo. Luís Montenegro não teve de enfrentar um desses picos de constrangimento ou urgências encerradas, como vai acontecer durante este fim de semana de Páscoa. Há acidentes, há bebês a nascer, há... Como é que nós podemos fazer isso? Como é que isto é aceitável? Não é só aceitável. É só em Lisboa. Aceitável não é. Mas uma vez que nós não temos recursos humanos, nem físicos, para dar uma resposta cabal, passar tudo em funcionamento ao mesmo tempo, o que é que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, ter uma capacidade de triagem o mais rápido possível. Em entrevista ao programa Júlia, na SIC, diz que é preciso investir nas despesas sociais e na defesa, mas se tiver de escolher, não tem dúvida. É ponto de honra. Não há nenhuma despesa social que seja prejudicada pelo investimento de defesa. Se algum dia eu tivesse que escolher, até vou dizer isto de outra maneira, se algum dia tivesse que escolher, eu escolheria não cumprir o compromisso da defesa. Mas nós vamos cumprir os dois. No capítulo da defesa, garante que neste momento não se coloca a necessidade do envio de tropas portuguesas para a guerra e que a guerra que está disposto a travar é a de regulamentar as redes sociais. Se meterem em guerra sociais. com as grandes tecnológicas... Com certeza, nós temos que nos meter na guerra da regulação da vida em sociedade, porque é para isso que os governos servem, porque senão vivemos no caos. Nós temos de ter instrumentos que garantam que a informação é fidedigna, que as pessoas não podem dizer o que querem, que não podem mentir descaradamente. Para que isso possa acontecer, é preciso vencer as eleições e ultrapassar a polémica que teve origem na empresa familiar. Sou, efetivamente, um homem sério, honesto. Eu não roubei nada. O meu filho mais velho tem hoje 24 anos. Há muitas pessoas que lhe estão a fechar as portas. Ou o meu filho mais novo, que ele não me vai levar a mal que eu diga aqui, disse-me tão simplesmente isto. Eu já percebi que vou ter que sair de cá. Montenegro tem repetido que só governa se ganhar. Eu estou aqui para dar e durar. Vai para a oposição, se perder no dia 18. Eu estou aqui para cumprir esta missão. E esta missão é de governação. Eu não tenho mais nenhuma missão para cumprir na política. Garante que está para dar e durar, mas só se for primeiro-ministro. O Ministério da Saúde abriu mais de 2.000 vagas para os médicos que acabaram a especialidade. O despacho não prevê novos incentivos para profissionais de saúde trabalharem em zonas mais carenciadas. São mais de 2.000 vagas para médicos que pretendam trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. 322 são para zonas consideradas carenciadas. O Governo sublinha que a medida contribui para diminuir as desigualdades no acesso à saúde, mas não apresenta novidades em relação ao que já estava na lei. E o que nós sabemos é que é insuficiente para conseguir atrair estes médicos e fixar estes médicos nas zonas carenciadas, como no interior, mas também em Lisboa e Val do Tejo. É preciso ainda fazer muito trabalho, fazer aqui mudanças também muito mais aprofundadas. As mudanças ténues têm sido feitas. Para os médicos que aceitarem, estão garantidos o aumento dos salários, mais dias de férias e o pagamento das despesas com mudança de casa. O maior número de vagas é para a especialidade de Medicina Geral e Familiar, a mais carenciada. Mais de 1,5 milhão de pessoas não têm médico de família. Foram abertas 579 vagas, mas apenas 97 são fora das grandes cidades. E há aqui algo que é muito errado do nosso ponto de vista. Nas zonas mais periféricas, o interior do país, desde o Nordeste, passando pela região Centro, pelo Alentejo e pelo Algarve, não há nenhuma vaga carenciada para a Medicina Geral e Familiar. Mais de 1.500 vagas são da área hospitalar, onde continua a ser um desafio garantir as escalas dos serviços de urgência. E os problemas repetem-se esta Páscoa.
Sabemos que são serviços de urgência que funcionam com extrema carência, com equipas que estão exaustas a trabalhar no limite da sua capacidade, muitas vezes asseguradas por médicos prestadores de serviço e por médicos internos. Esta situação recorrente parece não ter nenhum efeito sobre quem tem responsabilidades nesta matéria, nomeadamente, por um lado, o Ministério da Saúde, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e as próprias ULS, que também têm que cautelar as suas escalas para estes dias mais difíceis. No fim de semana estarão encerrados 19 serviços de urgência, 8 no sábado, 11 no domingo, todos de ginecologia obstetrícia e pediatria. A região de Lisboa e Val do Tejo continua a ser a mais afetada. No portal do Serviço Nacional de Saúde, a tutela aconselha ligar para a linha SNS 24 antes de qualquer deslocação a uma urgência. Temos uma boa resposta. Pelo menos 17 pessoas morreram no ataque dos Estados Unidos a um porto de abastecimento de combustíveis no oeste do Iémen. A informação foi dada há pouco pelo Ministério da Saúde UTI, que diz que o ataque ainda feriu dezenas de trabalhadores portuários. O Comando Central dos Estados Unidos tinha dito que o objetivo do ataque era atingir economicamente os Houthis sem prejudicar o povo do Iémen. Pelo menos 2 pessoas morreram após um tiroteio na Universidade da Flórida. Há pelo menos 5 pessoas hospitalizadas. O atirador, que é filho de uma delegada do xerife do Condado de León e membro do Conselho de Jovens do gabinete do xerife, está sob custódia policial. Foi baleado pelas autoridades e transportado para o hospital. Gunmen opened fire on the main campus of Florida State University in Tallahassee, shooting multiple individuals in the vicinity of the Student Union building. 2 victims are deceased, and 5 individuals have been transported to a local hospital with gunshot wounds. The shooter has also been transported to a local hospital. The 2 deceased are not students. The shooter is 20-year-old Phoenix Eichner, and he's the son of a Leon County Sheriff deputy. Unfortunately, her son had access to one of her weapons, and that was one of the weapons that was found at the scene. The alleged shooter was also a long-standing member of the Leon County Sheriff's Office Citizen Advisory or Youth Advisory Council. A fechar este jornal, a notícia de que no Reino Unido, astrónomos da Universidade de Cambridge encontraram o que classificam como sendo as mais fortes evidências até agora encontradas de possível vida num planeta fora do Sistema Solar. Chama-se K2-18b e fica a 124 anos-luz da Terra. É na atmosfera deste longínquo planeta que foram detectadas impressões químicas de 2 gases que na Terra são apenas produzidos por organismos vivos. Dimethyl sulfide and dimethyl disulfide, one of 2 gases which we have found evidence for, are solely from life here on Earth. The only explanation currently that explains all the data is one of a Haitian world, an ocean world with a hydrogen-rich atmosphere, and we had predicted that that is a condition, that is an environmental condition that could sustain life. Os astrónomos da Universidade de Cambridge dizem que estas são as mais fortes evidências até agora encontradas de que pode existir vida num planeta fora do nosso sistema solar. If it holds true, that will change our view of the universe forever, right? So the sky that we look at today is a physical sky, physical objects, planets, stars, galaxies. But if you find that this is actually true, it is due to life, then what you'd be looking at is a living sky, and that's a major transformation to us as a species. Os cientistas salientam que não foram descobertos organismos vivos, apenas indicadores de um processo biológico. Uma descoberta classificada como sendo marcante, mas que carece ainda de muito estudo. Right now, the confidence we have is at a 99.7%, which means there is still a 0.3% chance that this could be a statistical fluke. We still want to do more experiments, theoretical work to make absolutely sure that that sign is uniquely from life as it is on Earth and not from some other process that we may not even have thought of so far.
A descoberta foi feita com recurso ao James Webb Space Telescope, o telescópio espacial mais potente do mundo, capaz de observar galáxias a mais de 13 mil milhões de anos-luz da Terra. Emanuel Nunes, SIC, Londres. E já a seguir, primeira página, vamos olhar para os destaques dos jornais desta sexta-feira. A seguir, primeira página.